Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre educação 4.0, tá? Algumas pessoas têm me perguntado sobre isso, eu já botei algumas enquetes aqui no Stories e na Educats a gente tem uma formação presencial sobre educação 4.0 e virão surpresas por aí esse ano. Eu tô planejando, tá, uma formação online sobre esse tema também, porque ele é um tema emergente, ele é muito importante, né? O que é a educação 4.0? A educação 4.0 é uma resposta à chamada indústria 4.0. E o que é isso, né? Essa quarta revolução industrial, como é chamada por muitos pesquisadores, né? E por isso a educação 4.0, né? Ela vem ligada a essa revolução que é uma revolução computacional, é uma revolução desse mundo virtual, né? A adaptação a esse novo mundo tecnológico, nanotecnológico, né? Onde cada vez mais as relações virtuais elas acontecem e tendem a acontecer. Aqui no Brasil a gente percebe isso de alguma forma, mas tem muitos países que isso é muito mais intenso, né? As relações de compra e de venda elas se dão basicamente por ambiente virtual. Mesmo quando você está presencialmente, você praticamente não usa moeda. Na China, em muitos lugares da China é assim. Você praticamente não usa moeda física, moeda corrente, né? Tudo hoje você pode pedir por aplicativos e os aplicativos eles fazem assim, coisas que vocês não acreditam, né? Desde aluguel de casa via aplicativo, a aluguel de carro, a compra de comida, de mantimentos... Enfim, coisas que pra gente ainda estão um pouco distantes, mas que em muitos lugares do mundo já chegaram. E quando a gente está falando de um ensino médio, de um ensino superior principalmente, né, mas a gente tem que trazer essa ideia para tudo, levando em consideração que a ideia é que os nossos alunos tenham uma visão ao máximo, uma visão cosmopolita, né, que é essa visão como um cidadão global, antenado às mudanças que acontecem em todas as partes e não apenas em loco, né, onde se vive, pensando, né, que os nossos alunos precisam dessa vivência cosmopolita, dessa visão cosmopolita, a gente precisa trazer isso para a educação. A gente precisa trazer as transformações que ainda que elas não tenham chegado com maior intensidade aqui onde vivemos, já chegou em muitos lugares, né? Então essa reflexão ela é muito importante, tá? E é claro que hoje o que se entende da educação 4.0 para alguns estudiosos vai ser um pouco diferente do que eu e outros estudiosos compreendemos, porque para mim, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver competências socioemocionais, a gente precisa desenvolver o ser humano espiritualmente, como se diz, né? Que é esse processo de humanização que a Educats fala. Então, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais tecnológico, a gente também corre o risco de estar cada vez menos humanos. Então, desenvolvimento tecnológico de uma sociedade não significa, a meu ver, desenvolvimento de uma sociedade. Você está se desenvolvendo naquele âmbito tecnológico, naquele âmbito material, mas o uso que você está fazendo disso, o uso que você fará disso é que dirá o desenvolvimento social. Porque se o uso for um uso desenfreado, se for um uso desumano, se for um uso irresponsável, a gente não pode dizer que essa sociedade se desenvolveu de fato, tá? Então a educação ela vem como uma mediação também dentro desse processo, né? Da gente auxiliar os seres humanos a filtrarem isso tudo, todas essas possibilidades, todas essas oportunidades que eles vêm recebendo. Né? Então você tem acesso a tudo isso agora, mas é o uso que vai dizer que pessoa você é. É o uso que vai dizer a sociedade que nós vamos construir, entende? Vocês conseguem perceber isso? Então, eu divido o movimento da educação 4.0 hoje em termos práticos, adaptação a uma forma virtual, tecnológica, computacional de viver e ao mesmo tempo, né, como formar um ser humano dentro desse mundo computacional, tecnológico, enfim, tudo isso que a gente falou agora. Beleza? E no âmbito da educação também, eu anotei aqui, é muito importante falar isso para vocês, não se trata só, gente, da gente trazer tecnologia para dentro da sala de aula, não é isso que a educação 4.0 fala, e eu vou tentar explicar melhor isso para vocês. É da gente mudar uma abordagem, da gente mudar a forma como a gente conduz o processo educativo, né? Então, a gente está ensinando para um ser que hoje consegue abrir o celular e ver de tudo.
Vou trazendo exemplos práticos para você, tá? Que são um pouco chocantes, mas que a gente precisa trabalhar. Uma das vertentes da educação 4.0 é o acesso à informação. Então, hoje o aluno consegue acessar a informação com a maior facilidade. Google It, ele vê o que ele quer. Eu tenho alunos na escola que eu trabalho, do segundo ano, e a gente começou a perceber que um aluno estava trazendo temas um pouco fora da idade dele, né? Termos sexuais. E começou a chamar uma menina de um termo muito pesado, e aí a gente foi ouvindo uma coisa aqui, uma coisa ali. Começou a chegar em alguns outros pais também, e aí fomos, né, tentando desvendar. E aí descobrimos que esse aluno estava tendo acesso à internet à noite em casa e estava vendo vídeos pornôs. Segundo ano. E aí a gente pensou, e agora, como é que a gente vai lidar com isso? E quando eu fui conversar com outros educadores que eu conheço, eu descobri que praticamente todo mundo está vivendo isso na escola hoje, no ensino fundamental. Crianças do segundo, terceiro ano tendo acesso a vídeos de pessoas se relacionando sexualmente. Olha só, ele não está ouvindo falar o que é sexo. Ele está vendo. Olha, como é que a gente trabalha isso em sala de aula? Isso não aconteceu quando a gente era criança. Isso não aconteceu há 5 anos atrás, na infância de 5 anos atrás, mas isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo em muitas escolas. E aí eu fui conversando com professores de escolas públicas, isso está acontecendo ainda mais. Então, a gente precisa ter respostas para isso. E agora, como a gente vai lidar com isso? A criança viu, a criança teve a sensação quando ela viu, né? Então, assim, como auxiliá-los a filtrar essa informação, como conscientizar os pais diante disso? Isso é a educação 4.0. É uma educação que auxilia a gente a lidar com esse mundo novo, esse mundo onde os alunos conseguem ver tudo o que eles querem com a maior facilidade, se derem a ele um telefone sem supervisão. E os pais dão. E aí, a partir do momento que ele viu e ele chega na escola, ele é problema nosso. Então, a gente tem que auxiliar nesse processo. Vocês estão comigo nisso? E existem muitos outros casos que eu posso falar para vocês. Mas então, olha só. Existem 5 grandes áreas que eu desenhei, né, que eu acredito que precisam ser atacadas dentro da educação 4.0. Atacadas é uma palavra um pouco forte, mas assim, que precisam ser trabalhadas. A primeira, conectividade global, que é justamente isso que eu falei, facilidade de acesso à informação. Ao mesmo tempo em que os alunos... Deixa eu listar todos primeiro, tá? Então, vamos lá. Conectividade global, mundo das máquinas, novas mídias e Big Data, velocidade de inovação e competências socioemocionais. Então, essas são as 5 áreas da educação 4.0 que nós precisamos trabalhar como professores, como gestores e digo como pais e mães também. Tá? Isso é muito importante, porque nos envolvendo em práticas pedagógicas focadas nessas 5 áreas, o que a gente pode permitir para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos? Maturidade para viver nesse mundo em transformação. Para viver nesse mundo onde a tecnologia, os computadores e o mundo virtual são cotidiano. Beleza? Conectividade global está relacionado a isso que a gente está conversando, da facilidade de acesso a informações, sejam elas apropriadas para a idade ou completamente inapropriadas para a idade. E acesso à informação, muitas vezes na forma de vídeos, o que torna a experiência de acesso à informação pesada, intensa e muitas vezes perigosa mesmo para o desenvolvimento emocional daquela criança, né? Que vai, inclusive, gerar a necessidade de um suporte psicológico, tá? E também a questão da gente ter acesso a tantas, mas tantas informações que a gente não sabe bem o que a gente sabe, né? Como transformar isso em conhecimento. Informação gerada em conhecimento é quando você consegue pegar essa informação e colocá-la em prática de alguma forma e consegue conectá-la com outras coisas que você conhece e a partir disso sentir um autodesenvolvimento, tá? Segundo ponto, mundo das máquinas. O que é esse mundo das máquinas? Hoje em dia, as relações humanas elas estão mediadas pela tecnologia. A gente tem a inteligência artificial, a internet das coisas, né?
Então, cada vez mais as máquinas surgem e vão substituindo, né, a ação humana. Hoje, menos humanos são necessários para realizar atividades que antes eram realizadas apenas por seres humanos. Nem por isso a gente tem necessariamente... Isso não é a causa do desemprego, porque outras profissões também surgem, também emergem, outras formas de atuar profissionalmente, elas passam a ser necessárias, porque o cérebro humano continua sendo necessário em relação ao cérebro eletrônico, né? Mas a gente não pode mudar o fato de que hoje a gente pode resolver grande parte das nossas demandas olhando apenas para uma máquina, né? Sem ter um contato com um ser humano por trás disso. E existem implicações nisso, porque a forma como a gente dialoga com uma máquina é uma forma dura e fria. E a gente não pode transpor isso, essa forma de diálogo, quando a gente vai falar com um ser humano, né? Se uma máquina não nos dá alguma coisa na hora que a gente pede, né? Uai, mas como assim? Essa máquina foi programada para isso. Eu comprei essa máquina para ela fazer isso. Ela tinha que me dar isso na hora, né? Tinha que funcionar agora e ela não está funcionando. Eu vou reclamar com o fornecedor agora, né? Enfim. Mas se a gente vai no contato com o ser humano dessa mesma forma, olha, você tinha que me dar isso aqui agora. Você tinha que oferecer isso nesse momento agora. Eu quero as coisas do meu jeito e agora. Aí fica comprometido. Fica comprometido porque, na verdade, o outro ser humano tem as demandas dele, tem a visão dele sobre o tempo, né? E nem sempre existe ali um acordo claro em relação a isso, né? Se é um acordo, realmente um contrato, isso é diferente. Mas, muitas vezes, o posicionamento, por exemplo, dos pais diante da coordenação da escola é dessa forma. Né? Você tinha que fazer da forma como eu quero, mas aí o outro pai quer diferente. E ao mesmo tempo eles querem que a gente eduque o filho socioemocionalmente, né? Que ele quer ter um filho maduro, um filho que respeita, mas quando ele se posiciona diante da escola, ele se posiciona dessa forma. Não, eu tô pagando, eu quero desse jeito. Eita, calma, mas... né? Uma escola são várias pessoas pensando em prol de todos, é um mundo coletivo, é uma comunidade, a gente tem que atender a todos. Então, isso é um grande desafio. Esse mundo das máquinas, da inteligência artificial, implica em a gente filtrar como a gente dialoga com uma máquina e como a gente dialoga com seres humanos, né? E, ao mesmo tempo, traz também a ideia de que a gente precisa saber manejar máquinas. Porque se a gente não souber manejar máquinas, a gente fica atrás desse mundo em transformação. O terceiro ponto são as novas mídias e Big Data, ou Big Data, se a gente trouxer para o português, tá? O que é isso? Né? É o impacto das redes sociais, fake news, todo dia uma informação nova, uma informação bombástica. Eu não sei se vocês já ouviram falar em copywriting. O que é copywriting? É uma forma de escrever que visa o convencimento, tá? Então, as chamadas nos jornais, as chamadas online nas páginas de pesquisa, elas são chamadas que fazem você querer de qualquer forma abrir aquele site, abrir aquela reportagem, e às vezes você abre, é uma leitura tão tosca, tão mal escrita, às vezes era um parágrafo, é uma coisa tão sem importância, e às vezes criam-se os hiperlinks, né? Porque dentro de uma reportagem tem chamadas para outra reportagem e é uma chamada bombástica também. E uma coisa vai levando a outra, você vai entrando num hiperlink que leva a outro hiperlink que leva a outro. Quando você vê, você gastou meia hora, 1 hora, 2 horas. E o que aquilo acrescentou na sua vida? E muitas vezes é uma imersão imensa em fake news, informações que não procedem, que não têm fonte, que não têm veracidade, que visam apenas gerar exatamente isso, acesso ao site, porque gerando acesso ao site gera dinheiro para quem tem o site, tá? Então é apenas visando lucro. Mas grande parte não, porque eu não tenho esse dado, tá? Mas muitas pessoas ainda pegam essas informações sem fonte e fazem o quê? Compartilham, reproduzem. E passam, inclusive, a defender ideias a partir de coisas lidas sem a veracidade adequada. E os nossos alunos estão diante disso, gente. Eu tô vendo muitos jovens reproduzindo na internet coisas que eles leem com a maior facilidade, assim, parece que leu e já compartilhou. E eu fico assim, gente, mas o que é isso, né? Calma. Você leu? Você pesquisou uma outra visão? Você foi num livro? Você perguntou para algum profissional da área? Não é assim. E já compartilha assim, né? Levantando bandeira e de forma revoltada. Então, o sentimento que gera, ele é um sentimento que não é legal. Junto dessa fake news, vamos dizer assim, né?
Ligado a isso também, eu não posso esquecer de falar que eu acabei não anotando, é uma coisa que eu vim pensando no carro antes de chegar aqui. Mas o trato da informação ele é muito importante em sala de aula, tá? Então, vai trazer para a sala de aula materiais que envolvem reportagens, conteúdos históricos. Aproveita e trabalha isso com os alunos. Como é que você encontra uma informação segura? Como é que você analisa um dado? Como é que você faz para você ter visões distintas e filtrar e ter uma visão própria sobre um determinado assunto? Porque, gente, por mais que vocês aí do outro lado, professores, tenham uma visão muito clara sobre o que é certo e errado, ainda mais nesse momento político, colocar o aluno para pensar da forma como você pensa, não é disso que eu estou falando. Inclusive, na universidade que eu trabalhava, a gente desenvolveu um projeto para trabalho com a diversidade lá e tal, e eu não concordei com a forma como o projeto estava sendo conduzido e saí do projeto, tá? Porque eu falei com eles, essa diversidade que vocês estão falando é modelo fordista de produção. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Ford, né, na época do Fordismo lá, ele falava, todos os carros podem ser coloridos desde que sejam pretos. E aí eu falava com esses professores, o que vocês estão falando nesse projeto todo mundo pode pensar diferente de mim desde que pense igual a mim. Então, se for para ir para a sala de aula, não, eu vou tornar o meu aluno crítico. Eu quero um aluno crítico, pensamento crítico e tal. Mas, na verdade, o que você está fazendo é pensar fazendo ele pensar igual a você. Isso não é pensamento crítico, tá? E isso é um modelo fordista de educação. Todo mundo pode pensar diferente de mim desde que pense igual a mim. Todos os carros podem ser coloridos desde que sejam pretos. Essa é a minha visão. Então, na verdade, o que a gente precisa trazer para os nossos alunos olha essa fonte histórica, trabalhe com isso, rumine isso e tenha a sua visão. Mas hoje os jovens compartilham e recompartilham informações nas redes sociais e em qualquer lugar sem fazer essa filtragem. Então, o que a gente tem hoje, na verdade? Jovens que, na verdade, não têm uma voz própria. É um eco. É um eco de vozes de outras pessoas. Porque ter voz própria implica em estudo, implica em leitura, implica em imersão, tá? E hoje nós temos leitores de Twitter, né? Poucos caracteres agora. Não que isso seja ruim, porque a síntese ela é uma coisa muito importante. Não necessariamente um texto de 500 páginas fala coisas mais importantes do que um Twitter. Às vezes não. Né? Mas essa filtragem ela é muito importante. Vocês estão comigo? Então, fake news hoje, gente, é uma realidade. Isso tudo que eu estou falando é uma realidade que está dentro da escola. E os alunos estão compartilhando e a gente precisa auxiliá-los nesse processo. Mas a gente tem que começar auxiliando a gente mesmo, né? Como é que a gente filtra uma fake news? Como é que a gente vai em busca de uma fonte, de alguma informação trazida na internet? A gente precisa aprender isso para ensinar, né? Mas isso é uma realidade. Isso é emergencial e isso é educação 4.0. Beleza? Quarta coisa, velocidade de inovação. Mudanças constantes, né? Então, gente, você está vivendo isso. Eu estou vivendo isso. Eu não acredito que eu vivi sem celular. E vivi muitos anos sem celular. Eu fui ter smartphone no ano que eu me mudei para Belo Horizonte. Né? Isso faz 6 anos. E assim, hoje eu faço tudo pelo celular, né? E o primeiro celular que eu tive durante muito tempo, ele não mandava nem SMS. Então, tipo assim, SMS era a tecnologia, né? E eu não tinha, eu ficava, meu Deus, eu quero ter um celular com SMS. Né? E SMS tinha quantidade de caracteres, né? E na sexta-feira, 11 horas da noite, a operadora às vezes liberava caracteres livres, a gente podia escrever sem parar. E aí não tinha ninguém para escrever, né? Não quero mandar mensagem para ninguém agora. Você arrumava alguém para poder usar os caracteres livres até sábado, meio-dia ou até sábado à noite. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Mas as coisas estão mudando muito, né? E a televisão, que era assim, o acontecimento e que foi mudando, foi modernizando, hoje você fica, caramba, eu nem mal ligo a televisão, né? Porque eu tenho acesso por outras fontes. E tantas outras coisas, né? Os processos, né? A forma como era para pegar um táxi, hoje como você pega um Uber, e a coisa está modernizando. Como era conseguir um alimento, a forma como você consegue hoje. Como era fazer uma compra, tirar um dinheiro. Todas as relações elas estão mudando em termos de produto, processo e serviço. Essas 3 áreas. Produto, processo e serviço. E vão mudar cada vez mais. E já tem gente desenhando transformações que vocês não acreditam. Então, acessem o site do MIT nos Estados Unidos. Leiam revistas da China.
sabe, assim, não em chinês, que eu sei que não dá, mas eles publicam em inglês. Tem acesso ao que está acontecendo no mundo, pra gente ir se preparando, pra gente ir se desconstruindo. Porque para muitos de nós, a tecnologia é um desafio. Então, não é tanto trazer um computador para a sala de aula, é esse mindset desse novo mundo. Isso que é importante. E mais, auxiliar os nossos alunos a não se perderem nesse novo mundo, né? Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, os níveis de autoextermínio também estão aumentando. Por quê? Às vezes um é exposto por outro. Isso circula entre todos os colegas. Então, olha, esse é um outro tema. Era esse o tema que eu queria falar nas novas mídias e Big Data, que eu acabei não lembrando. Exposição da outra pessoa de forma abusiva, de forma negativa. E eu não tô falando de exposição de nudes, não, porque isso é uma conscientização que tem que fazer também. Pra que mandar nudes, né? Mas, enfim, às vezes é uma foto numa posição que a pessoa não tá legal, com uma piadinha, e faz figurinhas, e manda, e divulga, e sabe? E aí o negócio viraliza. Sem a menor preocupação. Aquela pessoa vai sofrer com isso? Se fosse comigo, eu ia gostar? Entende? E assim, isso é uma coisa do ser humano há muito tempo, né? Porque eu me lembro, quando eu entrei na sala, no ensino superior, na Federal de Goiás, no campus de Jataí. E olha, não era assim smartphone não, tá? Não era smartphone. Jataí foi antes de eu mudar para Belo Horizonte. Os alunos começaram a olhar uma mensagem cada um nos seus celulares, aquele celular bem, né? Aqueles da Nokia, sabe? Que botava capinha colorida. Era um meme. Já circulava muito meme, e eu era professora substituta lá na Federal de Goiás, né? Aí o meme dizia assim, aí eu peguei no celular, eu não fazia isso não, mas ficou tão bagunçado o negócio, que eu peguei o celular de um aluno na mão, a hora que eu abri, tava o meme aberto, assim, pequenininho, era uma tela pequenininha, né? Professora substituta igual a professora prostituta. Aquilo, eu fiquei tão arrasada com aquilo, assim, eu não esperava, né? Eu tava, assim, super envolvida, era uma turma que eu amava, que me dava uma resposta muito positiva e tal. Mas foram alguns meninos, né, daquela sala. Eu finalizei a aula ali. Eu olhei pra cara deles, assim, eu fiquei, nossa, arrasada. Eu falei pra eles, podem ir embora. Aí todo mundo ficou assim, o que aconteceu, professora? Eu falei, vocês estão liberados, hoje não vai ter mais aula. Nossa, fui do banheiro, chorei. Porque eu não imaginava que estariam fazendo piada em relação a mim. E eu peguei o celular assim, não foi uma coisa que eu pensei, aconteceu. Mas era pra eu ter visto aquilo. Era pra eu ter visto aquilo porque era pra eu me fortalecer e pra eu entender a geração que eu tava educando. Entende? Era essa geração. Quando eu voltei na sala de aula no dia seguinte, eu tava no meu primeiro ano de mestrado, né? Eu levei um texto, que agora eu não lembro qual que é. Sentei com eles em roda. E foi uma conversa muito rica, né? Eu mostrei para eles alguns dados. 7% da população brasileira tem direito ao ensino superior. Menos do que isso tem direito ao ensino superior público. E vocês estão aqui. E vocês estão aqui gastando o tempo da aula para fazer zoação com o professor. Eu não vou levar para o lado pessoal. Mas como é que está o respeito em relação às outras pessoas? Como é que está o respeito em relação ao sentimento das pessoas? A piada vale mais do que o respeito? Né? Porque realmente, piada é engraçado, respeito é coisa séria. Né? Mas as coisas engraçadas, elas têm mais valor do que as coisas sérias? Né? E foi uma conversa muito rica. O aluno veio, né, me pedir desculpa no final da aula e conversar comigo e tal. Eu não tenho mais contato com esse aluno, mas com muitos dessa turma eu tenho, sabe? Então, assim, isso não começou esse ano, tá, gente? Eu dei aula em Jataí em 2012. E depois disso, dei aula mais de 6 anos em faculdade. E vivi outras coisas. Mas eu já estava preparada. E vocês têm que se preparar. E isso acontece comigo hoje como diretora de escola, os meninos bem novinhos também. Falando coisas, e aí eu tenho que ir, tenho que conscientizar e não levar para o lado pessoal. Ele não recebeu aquela orientação. E o meu papel como professora e como coordenadora é orientar. Então, eu sei que eu não sou. Seja o que for que tenha falado de mim, eu sei que eu não sou. Né?
Então, o meu trabalho é orientar. A minha parte eu vou fazer porque eu vou dormir tranquila. Se a pessoa resolver mudar ou não, é a escolha dela. Mas o fato é, os memes estão chegando, as piadas estão chegando, agora tem as mini figurinhas, né? Tá tudo aí, gente. O que eles vão fazer com isso depende de nós, educadores e dos pais. Mas para isso nós, principalmente na educação básica, educadores, temos que trabalhar com os pais também. Mas eu sou a favor que a faculdade também tenha. Chama pais para a roda de conversa, marca 3 meses de antecedência, sabe? Porque muitos estudam em faculdade fora da cidade dos pais. Chama os pais para uma roda de conversa com o reitor. Fala para os pais, olha, esse é o jovem de hoje. Vamos com a gente nisso aqui, né? Muito importante, é a minha visão. Então, velocidade de inovação, de inovação, né? Mudanças constantes, produtos diversos. Outra coisa nessa área, consumo. Muito consumo, eu quero isso. E as coisas definindo quem eu sou. Se eu tenho isso, eu sou isso. Se eu não tenho isso, eu sou isso. Então, as coisas, elas sempre definiram status. Continuam definindo. Mas é aí que a nossa educação precisa entrar. O que define status, se você é bom ou se você não é bom, é o seu caráter, é o seu valor, são as suas práticas, é o legado que você deixa. Não são as coisas que você deixa, é o legado. As coisas se vão rápido hoje em dia, né? Porque parece que elas estão cada vez mais mal feitas. Mas o legado fica por gerações. A sua marca no mundo é o seu legado. É aquilo que, independente da sua presença, ficará. Essa é a minha missão na Educaetos. Independente de eu estar aqui, se eu estou tocando cada coração que está aqui me ouvindo hoje, é isso que me importa, é isso que me vale. Mas eu quero estar aqui por muito tempo, se Deus quiser. Ele é que manda. Ok? E essa coisa no foco na materialidade e o afastamento da espiritualidade. Então, isso foi um processo científico, por isso que a gente tem que estudar história. Né? Desde Comte, desde Descartes, a gente vem vendo surgir esse movimento materialista. A gente vive no materialismo, né? Então, trazer essa visão, essa perspectiva espiritual, ela é muito importante. O que é essa perspectiva espiritual? É a perspectiva de que a gente não é a matéria. A gente é um ser que pensa, uma consciência. Janaína está falando de Deus? Não estou falando de Deus agora. Mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sou uma pessoa religiosa. Agora, eu estou falando aqui para vocês, e você vai ler em Aristóteles, você vai ler em Platão, você vai ler na filosofia clássica. Estou falando para vocês de uma consciência, uma mente que pensa. O que é o pensamento? Você consegue pegar o pensamento? Você bota na mão? Você abraça o pensamento? Você vê o pensamento? Como eu falei, né? Na live passada, você vê o sistema andando por aí? Você vê o pensamento andando por aí? Você não vê. Porque o pensamento... Então, o pensamento, ele tá dentro da gente. Beleza. Então, a gente... e isso é uma coisa imaterial. E é a coisa de mais real que existe na gente. É o que a gente pensa e é o que a gente produz. A gente produz pelas nossas mãos, mas é vindo de um pensamento. Uma mão sem o pensamento, sem a ideia, sem a imaginação, sem a criação, ela não faz nada. Ela é uma máquina. Entende? Então essas coisas que a gente tem que se perguntar, porque tá aí, se a gente observar como é que o ser humano a gente já questiona, né? O paradigma dominante. Mas se a gente não observa, se a gente só lê, por exemplo, eu sou geógrafa, estudei muito, diversas perspectivas geográficas. Ser humano é um produto social. Isso não é uma coisa que eu concordo. Eu acho que a sociedade, ela impacta muito as pessoas. Mas o ser humano é aquilo que ele quer ser. Existem seres humanos fantásticos que vieram da sarjeta e fizeram uma transformação no mundo. O Viktor Frankl fala sobre isso, né? Na ideia dele. Por que eu, né, que fiquei preso num campo de concentração, consegui me libertar, reviver, reconstruir a minha vida, e teve pessoas que a vida acabou depois do campo de concentração. Pessoas que, né, claro, sobreviveram. Mas a vida acabou, não conseguiram retomar a vida. Por que eu consegui e outras pessoas não? O que muda? É a espiritualidade, é a escolha, é a visão de mundo. Aquilo que cada um faz com a realidade que ele vive, com aquilo que ele tem. Porque tem muita gente que nasce em berço de ouro e também não é feliz. E também não consegue construir uma vida ativa.
uma vida produtiva. Então, o que é isso? O que faz a diferença? É o social? É o dinheiro? São os acessos? Não, é a pessoa, é a decisão da pessoa. Então, existe um conteúdo imaterial de vivência que é o que a gente precisa fortalecer, que a gente pode chamar de emoções, são os sentimentos, são os pensamentos. Esse é o desenvolvimento espiritual que eu tô falando aqui. Espero que vocês estejam entendendo, tá? E por fim, as competências socioemocionais, que aí tá ligado a isso tudo que eu já acabei falando, né? Que é a gente desenvolver esse ser humano para esse novo mundo, para que ele viva de uma forma autêntica, de uma forma saudável, de uma forma produtiva, de uma forma humana, né? E aí existem diversas competências socioemocionais que são listadas como ideais, né? Agora é importante a gente saber que as competências elas podem ser entendidas como intrapessoais ou interpessoais. Intrapessoais são as competências ligadas ao nosso autodesenvolvimento, a gente lidando com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios anseios e principalmente com as nossas próprias frustrações. E as interpessoais é como a gente lida com as outras pessoas, com os anseios das outras pessoas, com as frustrações e expectativas das outras pessoas. É a nossa relação social realmente, tá? Que hoje está muito impactada e prejudicada, vamos dizer assim, por essa virtualidade toda. Mas além disso, eu gostaria de listar para vocês 12 competências socioemocionais que, diante de tudo que eu tenho lido, são as mais listadas pelos pesquisadores para serem trabalhadas nas escolas. Pensamento crítico, mas eu já falei para vocês como é que eu vejo essa ideia do pensamento crítico. Criatividade, comunicação, resolução de problemas, planejamento e gestão, colaboração, liderança, flexibilidade, autonomia, avaliação de riscos, tomada de decisão e produtividade, tá? Essas 12 talvez sejam as que eu mais vejo aí, né, sendo faladas enfim, toda a literatura ligada à competência socioemocional, que vale vocês pensarem dentro dessas 12. Como é que eu posso trazer isso para minha sala de aula, para minha escola, né, interdisciplinarmente com os outros professores? Mas eu sugiro que vocês escolham de 2 a 3 para vocês começarem a trabalhar, né, e também que vocês consigam de alguma forma medir os resultados. Senão, não vale muito, a gente acaba não conseguindo reproduzir isso para outros professores. E aí, o legal da gente pilotar novos projetos, da gente trazer novas possibilidades para dentro da sala de aula, é a gente poder compartilhar também. Porque aí outros professores podem aprender com os nossos erros e acertos e aí a gente ganha velocidade na transformação, porque um vai auxiliando o outro, tá? Se a gente não divulga, se a gente não publica, infelizmente, o desenvolvimento acaba ficando muito restrito, tá? A gente pode potencializar. Gente, era esse tema que eu queria falar na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu falei tudo que eu anotei. Deixa eu ver aí os comentários que vocês fizeram. Vamos ver. Boa tarde, Janaína. Como compartilhar essa nova cultura digital com os alunos e utilizar isso em nosso favor em sala de aula? Você precisa ver qual é a disciplina que você seleciona. Para você desenhar projetos, desenhar planos de aula que tragam isso. Eu não posso te dizer, faz assim. Você precisa ver o contexto da sua sala de aula, né? O workshop de aprendizagem ativa, quem está acompanhando aí, bota assim aí. Ou faz o seguinte, quem está no workshop, escreve aí o número 1 para eu saber. No workshop eu falo muito disso, sabe? A minha ideia com a EducaEds é auxiliar vocês a serem autônomos, tá? Eu não trago fórmulas, até que no meu curso de aprendizagem ativa eu tenho um módulo que eu divulgo 3 roteiros de aula bem detalhados. Mas o meu objetivo é dar todo o subsídio, passo a passo, para você ver aquilo que cabe para sua sala de aula. No background que seus alunos têm, no contexto que a sua sala de aula está inserida. Se eu chego e trago para você uma receita de bolo, faz assim, 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 como grande parte dos cursos fazem, o efeito vai ser muito pequeno e talvez até nulo, porque pode não se aplicar para o seu conceito, para o seu contexto, tá? Então, eu vou trazendo ideias, vai acompanhando os posts, vai vendo aquilo que eu vou divulgando, as práticas que eu compartilho e adapta para o seu contexto, tá? Mas, assim, o que eu sugiro é que você sempre pergunte como eu gostaria, né, de me desenvolver dentro desse processo, né? E, assim, tenha muita clareza do que você quer desenvolver. Então, para isso, observe melhor os seus alunos. Leia sobre como está a sala de aula hoje. Converse com outros professores. Isso é muito importante. Que bom, Georgia. Tô feliz de compartilhar.
Júlio, curso superior, eu não sei se você falou isso antes de eu falar algumas coisas, né? Mas assim, é muito importante. Isso no curso superior não pode faltar de jeito nenhum. Do Fundamental 1, eu já tô falando também que não pode faltar, porque eu contei um caso aqui que aconteceu. Mas no superior é assim, o cara não vai se alocar na profissão da forma adequada se ele não tiver isso. Adaptada a educação 4.0, se ele não souber filtrar informações, se ele não tiver o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, se ele não souber lidar com tecnologia, com máquinas, enfim, é imprescindível. Não importa o curso, não importa, gente. Olha, questões básicas. Tem uma psicóloga que trabalha comigo na escola e ela me ajuda como assistente de coordenação e também faz trabalho de psicóloga. E aí teve um dia que eu vi ela fazendo uma coisa no Excel de uma forma bem rudimentar. E aí eu falei pra ela, você tem vontade de fazer um curso de Excel? Ela falou, não tenho não, sou psicóloga, não, né? Porque ela tá querendo ficar mais na área dela. Aí, naquele dia à noite, a gente teve um evento e deu um erro por causa de um erro na planilha do Excel que ela fez. Aí quando passou 2 dias, né, porque chegou o final de semana, na segunda-feira, eu sentei com ela e conversei com ela. Falei, tá vendo, olha só, eu te ofereci que eu ia te pagar um curso e você não quis fazer porque você achou que não estava ligada à psicologia. E olha o erro que aconteceu. Hoje, tecnologia, recursos tecnológicos, softwares, tá ligada a qualquer área. Não é assim, eu sou psicóloga ou eu sou terapeuta ocupacional, eu sou médico, eu não preciso. Todo mundo precisa, tá? Janaína, há muito tempo estava à procura de informações como esta. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Kátia, que bom, você é muito bem-vinda. Ellen, boa ideia. Eu vou colocar essas 12 competências em um post, pode deixar. Olha a galera aqui, adorei a aula, maravilhoso, adorei. Ótimo, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. Galera no workshop, eu estou muito feliz, que bom. Eu fiz um app da América, a Carol tá aqui, com alunas do 7º. Que legal. Muito bom. Gente, é isso aí. Então, olha, muito bom estar com vocês. Eu espero que tenha despertado coisas legais para vocês irem pensando. Vão estudando sobre o assunto, tá? Acompanhem lá o workshop. A minha ideia é trazer ideias, inspirações pra gente poder auxiliar os nossos alunos que estão inseridos nesse novo mundo, né? E assim, a gente não tem como fugir dele, porque ele tá entrando na sala de aula, assim. Ele não respeita barreiras, não respeita muro. Ele entra na sala de aula. Ele entra na sala de aula porque os nossos alunos trazem de casa, trazem da rua. E a gente tem que lidar com isso. Trouxe da rua, trouxe de casa, é problema nosso, tá? Entrou na escola, é problema nosso. Entrou na universidade, é problema nosso. A gente vai se falando. Não posso deixar de mencionar, né? Um feliz dia de Reis pra vocês, né? Hoje é o dia aí que os 3 reis magos chegaram diante de Jesus, levando os presentes, né? O incenso, o ouro e a mirra. E pra mim é um dia muito significativo. Eu não quis deixar de fazer essa live, porque também sinto que é um presente que eu posso trazer pra vocês. E eu quero desejar aí a todos vocês, nesse dia, em todos os dias, que vocês se animem, se inspirem pra gente polinizar o mundo com o bem, tá bom? Então é isso. Vamos juntos humanizar a educação?